Nós vamos direto agora para a guerra. Vamos dividir a tela do lado direito do Vivo, o nosso André Azeredo. Vamos dividir a tela em três com as imagens da guerra, com imagem de chuva. O clima é tenso porque o Hezbollah está se metendo na guerra. Nós temos também 2 soldados israelenses mortos pelo Hamas, ou seja, o clima cada vez mais tenso. Eu vou direto com o nosso André Azeredo. Boa noite para você aí, André. Boa tarde, Bate, para você no Brasil. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Cidade Alerta. Todo dia que passa, a temperatura no Oriente Médio aumenta e aumenta muito. Hoje, um bombardeio significativo ocorreu por parte do exército israelense num dos corações da faixa de Gaza. Por que corações? Hoje foi atingido o maior campo de refugiados dos 8 campos de refugiados que existem na faixa de Gaza. O campo de refugiados de Jabalia, o maior e mais antigo da faixa de Gaza, com quase 100 mil palestinos vivendo, foi acertado em cheio por um bombardeio agora no fim da tarde e início da noite aqui no Oriente Médio. Está dando uma repercussão enorme, não só na imprensa internacional, mas em todos os movimentos de direitos humanos e todos aqueles que acompanham de perto o conflito do Hamas com Israel, que começou no dia 7 de outubro. Foi uma explosão enorme. Abriu-se uma cratera no chão, Bate. Por quê? A explicação do exército israelense. Porque lá tinha um túnel, um dos túneis do Hamas, usado pelos terroristas no subterrâneo de Gaza, e esse túnel ruiu, o que abriu ainda mais espaço no chão, deixando a situação ainda mais complicada. Existe uma diferença de informações, porque elas são passadas pelo Hamas e não podem ser checadas de forma independente. O número de mortos, segundo o Hamas, é entre 50 e 300. Tem que ver agora qual é o verdadeiro número de mortos. Israel confirmou que foi o país que bombardeou o campo de refugiados, que gerou uma repercussão enorme, negativa para Israel. No entanto, o governo de Israel anunciou agora de noite o porquê de ter enviado um míssil, ter admitido que enviou um míssil contra um campo de refugiados. E por quê? Porque o porta-voz do exército israelense disse que ali, exatamente no maior campo de refugiados da faixa de Gaza, com quase 100 mil palestinos, estava uma enorme base militar do Hamas, com um centro de inteligência e armas escondidas, além de ser um local, embora com muitos civis, como a gente sabe, sendo utilizado para treinamento. O Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, disse que lamenta a situação, mas que a guerra traz essas situações dolorosas, Bate. Pois é mais um marco nesse problema da guerra. Foi atingido um campo de refugiados. Até então, nenhum campo de refugiados tinha sido atingido. A questão é o que vai acontecer depois desse ataque de hoje, que Israel defende como necessário. Mas também não tem a questão dos reféns israelenses que estariam escondidos nesses túneis, André? Tem a questão dos reféns israelenses. Inclusive, hoje o Hamas disse nos seus canais oficiais, repito para quem está no Brasil, as informações, não existe um governo da faixa de Gaza que não seja o Hamas. Então, essas informações passadas pelo Hamas, acredita-se nelas ou não. Eles disseram que vão liberar todos os reféns com passaporte estrangeiro, aqueles que não sejam somente cidadãos israelenses. Agora, se alguém foi ferido até o momento nesses túneis que estavam ali debaixo dos campos de refugiados, ainda não se sabe. Israel diz que já aumentou para 239 o número de reféns confirmados que estão na faixa de Gaza. Ok, eu já vou voltar com você aí, André, ao vivo. É o único repórter agora falando ao vivo na TV aberta, direto da guerra.